A gente sabe que no futuro vai ter uma ciência para estudar como que o ser humano interage com a internet, né, com os grupos de internet, as tecnologias aí, a informação, né, a própria informação virtual, digital. Eu tô na vanguarda, meu. Eu já tenho umas considerações sobre isso. Eu acho que essa ciência surge, pode ser uma ciência independente, ou como um ramo da psicologia, um ramo da sociologia, ou ciência independente mesmo. Por quê? Tem várias coisas a serem consideradas quando você vai. Tá, tudo começa. Você, como indivíduo, se relaciona com você mesmo. Tal. Depois você tem um relacionamento com as pessoas do seu círculo social. Daí você tem um relacionamento com as pessoas da cidade que você mora, com as instituições, empresa, instituição pública, etc. E tem mais agora essa questão da interação com as pessoas na internet, né? Ou as comunidades que surgem, as ideologias que surgem na internet, e aí as redes sociais e toda essa caralhada de coisa aí. Hoje cada um vai na raça, né? Cada um no seu estilo, né? Mas fica vendo, no futuro aí vão sistematizar a coisa, dar nome para os fenômenos e vai ser cientificado. Quer ver evidências disso? Ó, começo de conversa, pegar um fenômeno que já está identificado, que é a câmara de eco. Câmara de eco. Eu já vou mostrar uma coisa engraçada aqui, ó. Câmara de eco. Vamos ver imagens. Câmara de eco. Aqui em português, eles estão pegando o termo original, que eu acho que é da acústica, né? Que é um ambiente isolado onde um som propaga, mas ele bate e volta, por isso que é uma câmara de eco, né? O som sai, ele encontra uma barreira, ele volta e fica ecoando, né? É o termo original. Mas já na sociologia, em inglês, a pessoa já identificou o echo chamber. Echo chamber. Que é câmara de eco. Ó, agora já mudou a coisa. Esse desenho ilustra bem o que é uma echo chamber. O cara tá lá com um monte de like lá no celular dele, numa bolha. Mas aqui vai ter a definição. Aqui. Eu vou ler a definição. É um ambiente onde a pessoa encontra apenas as crenças ou opiniões que coincidem com a dela própria. Então, de forma que as suas visões já existentes são reforçadas e ideias alternativas não são consideradas. Só qual que é uma câmara de eco? É o que está acontecendo na internet hoje em dia. É difícil alguém que não esteja participando de uma câmara de eco. Exemplo, esquerdista, marxista, ele vai só nos grupos disso. E lá ele é reforçado, lá todo mundo concorda. Tudo que ele fala lá de marxismo, as pessoas dizem amém, é isso, valida a pessoa, dá joinha, elogia, adiciona como amigo na rede social e vai formando a câmara de eco. Anarcocapitalismo, mesma coisa, vai ter a câmara de eco. E por aí vai, cara, bolha após bolha. Seja uma bolha política, seja uma bolha religiosa, vai ter a câmara de eco lá disponível lá. Aliás, religião é um barato, né? Tem canal lá adventista. Quem que vai ficar lá inscrito e falar amém, é isso aí, isso é verdade, é desse jeito mesmo, tá certo, os outros estão errados. E quem que vai ficar lá? Quem já é simpatizante ou já é adepto do adventismo do sétimo dia. Vai ficar lá um validando o outro, um reforçando o outro. Onde mais a gente vê isso daí? Você pega canais aí tipo Coruja do Carvalho, os caras que estão ali estão bitolados naquilo. Você não pode falar um A diferente daquilo ali, os caras estão bitolados e ficam validando uns aos outros. Canal Black Pill, já estão indo muito para esse lado também. O pessoal é bitolado em Black Pill e até mesmo fanático em alguns casos. Né? Ainda bem que eu toquei nisso aí. Percebe que vai formando esses grupos de opinião na internet, tá? Isso aí tá acontecendo. Daí tem o Discord, tem os grupos de Telegram, grupo de Zap e vai ocorrendo esse fenômeno, né?
O grande lance é você, para quem tem 3 neurônios, é você lembrar que tem um outro mundo lá fora. Você da opinião X, está bitolado em tal livro, um livro específico, um líder específico, uma corrente de pensamento específico. Lá fora tem bolha após bolha, pessoas pensando parecido, diferente, muito diferente, extremamente diferente, em parte concorda, em outra parte não. É um caos, cara. É um monte de bolhas, entendeu? A realidade é complexa. Complexa assim. Falar mais sobre isso. Um dia eu tava vendo aí um cara americano, um especialista em seitas. Eu gosto de ver os americanos, por que será? Olha esse exemplo aqui do Echo Chamber, né? Em português, nada a ser visto, né? Não chegou aqui informação. Em inglês já tem um monte de coisa. Não é só com esse caso, isso aqui é um exemplo, mas em inúmeras situações é assim. Tem muito mais informação de ciência, de filosofia, de sistemas de crença, e nossa, em inglês tem muito mais. Fato, né? Por isso que eu tenho essa preferência. Não desconsiderando as pessoas inteligentes que têm um conteúdo bom em português, que é óbvio que existe também. Mas tá, tinha que ser um americano. O cara fez um livro porque ele estudou centenas de como chama aquilo? Seitas. Seita. Vai no dicionário aí, para tudo e vê lá. Seita, vê o que é. Seita, assim, é um indivíduo com ensinamentos, um mestre, que se apresenta como um mestre com os ensinamentos dele. E as pessoas que subscrevem aquilo, aderem àqueles ensinamentos, são os discípulos. Isso é uma seita. Tem que ter o mestre, o líder, tem que ter os ensinamentos, a doutrina, e os que seguem, né? Os discípulos, aqueles que são seguidores do mestre. Isso é uma seita, é a definição de seita. Aqui no Brasil já deturparam, já. Até fala quem? Religiosos. Eles ficam falando que a religião do outro é seita. Mas o que é seita? Eles nem sabem o que é isso. Deturparam já a palavra seita. Tá, mas voltando ao assunto. Mas tudo se conecta. Confie. Esse estudioso aí que estudou centenas de seitas, claro, nos Estados Unidos é cheio disso. A saber, por exemplo, seita de Nova Era, New Age, tem seita de Mormons. Mormon tem muito seita Mormon lá. Mormon, pra quem não sabe, os caras pegam a Bíblia e mais o livro de Mormon, revelado para Joseph Smith, se não me engano, fundador do mormonismo lá. Não todos, tá? Mas alguns mormons eles se separam assim em seitas, compram uma fazenda lá, cria a seita deles lá. E inúmeras outras seitas que tem lá, tem de tudo que é tipo. Seita bíblica, por exemplo, acabei de citar aí, e seitas Nova Era e sei lá mais o que. O pessoal faz seitas. O que esse cara sacou das seitas? Uma das coisas que eles fazem é ter um vocabulário comum. Eles criam um vocabulário que identifica as pessoas da seita, mas também aquela questão de rotular os outros de fora da seita. Então, que nem eu sou um indivíduo, sou o Quino. Pro cara da seita, não, eu sou tal coisa. Por exemplo, se você pegar Testemunho de Jeová e Adventistas, eles dizem que quem não é isso não é da igreja do Messias. Eles dizem, eles são ensinados assim, e você pode conversar com alguém que não chegou nesse entendimento, não falaram para ele tá lá dentro, lá, é uma pessoa mais inocente, assim, não tá ciente disso. Mas se você conversar com os eruditos, com os estudados, é assim que eles ensinam lá dentro. É o velho truque da arrogância religiosa, né? Quem tá dentro é o certo, é o filho de Deus, é o salvo, é o eleito, é isso, aquilo. Eles dão um título pro cara, uma palavra, percebe? Com um conceito por trás. E pros outros de fora, que não tem nada a ver com aquilo, a pessoa é neutra, não é contra, não é a favor, a pessoa tá vivendo a vida dele lá, um ser humano comum. Eles já metem um rótulo na pessoa, derrogatório, e diminuindo em relação a eles próprios, tá? Então seita é cheio de fazer isso. Onde estamos vendo isso acontecer? Comunidade Black Pill. Então, indo para esse caminho aí. O outro é o Norme, ele é o Black Pill. Mas o que é isso, ser Black Pill? Você tem mais dinheiro, você é mais alto, você é mais forte, você pega mais mulher, você é mais eloquente, uma pessoa de boa retórica, você é uma pessoa com mais sucesso social. O que você é melhor, mais inteligente? O que você é mais melhor que o outro? Não, ele é apenas arrogante. Black Pill melhor, superior, na cabeça deles, na seita deles, entendeu? E o Norme, não, o Norme daí já começam com uma hostilização, uma tentativa de desumanização, que chega nisso depois, na desumanização. É isso que é o objetivo final aí das seitas que se perdem na violência e tal, no extremismo, é desumanizar quem for, dar um rótulo lá. Exemplo, islamismo, tem quem é muçulmano e tem quem é infiel. Quem que é infiel? Quem não
concorda com os 5 pilares do islamismo. Pesquisa isso aí, não vou ficar pregando islamismo aqui, não tem nem porquê, né? Que eu creio no evangelho, outra parada. Mas aí, pesquisa também, depois de pesquisar islamismo, o que é jihad. É isso que eu tô te falando. É o extremo onde de quem é infiel tem que ser morto. Na ideologia deles, sacou? E é isso que é o poder da seita, de dar palavrinhas para as pessoas, e com palavrinhas e rótulos que eles jogam no outro, pronto. Você percebe que é só um bagulho psicológico, né? É só um efeito psicológico, mas tem uma vazão na realidade quando um monte de gente bitolada, os fanáticos que seguem cegamente os líderes e as crenças das seitas, chegam a esse ponto aí, né? O outro é tal coisa, né? É o norme, é o infiel, é o blue pill, é o gado, e as pessoas... Às vezes é só arrogância, não passa disso, né? Só uma babaquice de internet. Muitas às vezes tem registro na história de chegar a ostracização, né, do ser humano, né, a desumanização. Esse é o poder da seita das palavrinhas mágicas, né. Ainda no assunto, continuando, né, da importância das palavras, né. Olha só que legal isso aqui. Eu vou pegar aqui, deixa eu achar um dicionário. Aqui eu acho que já é um dicionário. Estou mudando um pouco de tema agora. Importância das palavras, das definições das palavras. Pelo menos no meu entender, né? Ver se eu persuado alguém a concordar comigo. O que é isso aqui? Show. Palavra progresso. Progresso. Chega os dois. Briga felina aqui. Fazendo intervenção. Significado de progresso. Movimento para frente. O progresso deu uma... Nossa, de inundação. Olha o exemplo dos desgraçados. Aumento ou modificação para melhor ou para pior. O progresso... Meu Deus do céu. Acho que eu vou maiar o celular na parede e parar a gravação. Tá, progresso. Pra mim nunca foi algo... Modificação para pior. Isso é o progresso. Isso que eu sabia é regresso, né? Bom, eu sei mais que o dicionário, tá vendo onde estamos? Acho que vou ter que ser um líder de uma seita. Desenvolvimento de um país, de uma região, da civilização. Crescimento, progresso da humanidade. E isso aqui é a definição clássica que eu sempre conhecia, exatamente isso aqui, definição de progresso. Aí vem uma galera aí do debate político e eles começam a chamar de progressismo. Tem o progressista. Mas o que é esse tal de progressista, aspas, no progressista? É quem é a favor da destruição da família, a favor do gaysismo, a favor do LGBTismo, é a favor do que mais? Do feminismo, do comunismo, e é um pacotão, mano. Que eu conheço como marxismo cultural, né? Deixa eu até ver se eu acho aqui. Vou até pausar. Eu nem achei aquele que tava, aquele pacotão lá que eu falei anteriormente, mas é o pacote de esquerda, né? Os ismos que eles defendem, né? Também o anticristianismo, destruir o cristianismo também. Aí nesse aqui eu achei, marxismo cultural, destrua a família, destrua a religião, destrua a propriedade privada, destrua a nação. Tá, e por que chama isso de progressismo ou progresso progressista? Você percebe o mau uso da palavra, um adjetivo que é positivo vai atribuir para isso, para degeneração, para destruição, para causa aí. Então tá, cara, esse é o inferno que nós vivemos. As pessoas não se atêm aos conceitos e às palavras. É uma pena. Eu não vou participar disso, nem que eu ficar o único indivíduo na Terra. Que não, progresso é aquilo, é um desenvolvimento da nação, é algo positivo. Eu vou ser o único falando, não tô nem aí. Não vou aderir ao linguajar aí errôneo, que faz parte da guerra mental, destruir a mente das pessoas com essas palavras idiotas. Quer ver mais um exemplo? Black Pill, para quem conhece, fala de atração genuína. Desde sempre existe atração física, só que desde o sempre lá atrás era a questão assim de o homem se sente atraído fisicamente pela mulher. O que é isso? É só atração física, é só porque ela é gostosa, porque ela é bonita. Não é uma questão de o cara gostar da mulher, querer um relacionamento sério,
O cara é casado e comeu lá uma biscate lá. Foi só atração física, não gosta dela. Foi só sexo, só atração física. Por que fez sexo? Porque ela é bonita, é gostosa, atração física. É o rosto, é o corpo. Então desde sempre existe o conceito de atração física. Mulheres podem se atrair fisicamente por homem também desde sempre, sabe? Isso a Black Pill tá certa, desde sempre. Qual que é o problema daí quando os caras falam de atração genuína e atração negociada? Eles colocam versos aí no meio. Como se fosse binário, né? Ou a mulher tem atração física, ou a mulher tem atração por interesse. A gente sempre chama isso de interesseira. Enquanto isso, num lugar chamado realidade, é uma nuance. A mulher tá atraída por um homem. Vamos ver o que aconteceu? Ah, o cara é gordo, não sei o que lá. Ela gostou do olhar do cara. É físico. É o olhar. Ela gosta do sorriso do cara. É físico. Mas, de fato, o que deu o match ali, o cara já tem uma casa, já tem patrimônio, já tem um status social legal, ele tem um cargo foda, um carro que também é melhor do que o dos outros. Isso aí compôs a atração da mulher. Ah, ela é uma interesseira, não sei o que lá. Bicho, aí o debate é livre, o que ela é, o que ela deixa de ser. O problema também é do cara que tá com ela, né? Se tomar um divórcio, mais ainda, continua sendo um problema. Só aumentou o problema, mas continua. O problema é maior, mas continua sendo... desde o começo 100% exclusivo dele, né? Mas aí, já na seita lá dos black pilados, os caras que são fanáticos, os caras que não tem cérebro, ou é uma coisa ou é outra. Aí pergunta, cara, quantas mulheres você já pegou na tua vida? Então, aí o cara não tem experiência, ele quer projetar isso pros outros, né? É só uma forma, né? É um cope, né? Pra eles lidarem com o fato que eles têm baixo VSM, precisa apontar pros normes, pros caras que pegam mulher, pro cara casado, e justificar o fracasso dele falando que o cara só tá com uma atração negociada. Então, na hora que ele enfia o pau na mulher, não é físico, talvez, na cabeça desses retardados. Você percebe o problema? Bom, eu posso apontar aí se tem ou não um problema, né? Posso deixar o alerta, né? Mas esse é o poder da seita, das palavras usadas em seitas, vai tirando a pessoa da realidade real, né? E sobrepondo, sobrescrevendo a realidade com palavras, né? Por isso a importância de se ater a termos corretos. Deixa eu ver se tem mais algum... Vou pôr mais um exemplo aqui. Lá nos Estados Unidos, o governo, o estado, legalizou o aborto. Faz tempo isso aí, né? E as clínicas, tem um nome para as clínicas. Chama Planned Parenthood. Traduzindo rápido, que sem explicar muito do inglês, seria planejamento familiar. Então para a pessoa ir lá, é lícito fazer um aborto, a mulher vai aonde? No planejamento familiar? Sério isso? Planejamento familiar, o termo original, significa você planejar quantos filhos você vai ter, planejar o tamanho da tua família. O teu orçamento cabe para pagar escola, remédio, roupa, para quantas crianças, quantas criancinhas, quantos filhos vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos que você aguenta bancar? Na tua casa, média os cômodos aí. Onde você vai pôr o bebê vai crescer, vai virar um adolescente, daí de repente tá com 18 anos, 18, 19, 20, tá morando na mesma casa. Vai ficar em qual cômodo? Quantos cômodos tem? A metragem da tua casa? Cabe 1, 2, 3, 4? Quantos filhos que cabe? 0? Esse é o planejamento familiar. O que os caras fazem? Mete uma clínica de aborto por sordidez. Presta atenção nessa palavra, sordidez, sórdido. Pega o dicionário. Por pura sordidão, sordidez, sei lá. Os filhos da puta metem o nome de planejamento familiar. Então daí... dá todo esse problema, por não se ater aos conceitos das palavras, o verdadeiro significado, e deturpando o significado das palavras. Problema, né? É sério esse bagulho, cara. Sabe o meu convite? Você que tiver cérebro, você entendeu o que eu falei? Faz sentido? Bicho, não se tenha vergonha de se manter firme e forte, usando palavras corretas, indo ver conceito em livro. Economia, o que é isso? Vai num livro de economia. Quem que é um economista aí já consagrado aí, que é foda, um cara aí expoente aí? Vamos ver a definição dele do que é isso. Não vamos ficar pegando aí qualquer pangaré falando, pra mim a Red Pill pra mim, eu me sinto que, né, sabe, larga, cara, larga de lado, meu, se ater às definições, os termos, a nomenclatura correta das coisas, por uma questão de sanidade, por uma questão da eficiência da comunicação.
Vamos falar de capitalismo. É legal isso daí. Pro cara marxista, é a definição do Marx lá. O capitalismo é malvadão. Lá tem uma definição de capitalismo. Para quem não é marxista, capitalismo é uma organização, uma forma de organizar. Como que é? É um tipo de organização socioeconômica. Ponto. Isso aí eu vi de um livro aí de economista, era isso a definição de capitalismo. Assim como o socialismo também é uma forma de organização socioeconômica. Como se faz organizar uma sociedade e economia daquela sociedade. Tem comunismo, tem capitalismo, tem sei lá o que mais. Vai vendo, né? Aí, se um tem uma definição, o outro tem outra, fala sobre capitalismo. Como vai debater se não estão falando da mesma coisa? Vira o caos. E é de propósito, isso, para gerar tensão, conflito, inimizade, para ninguém chegar em lugar nenhum. É a guerra do dicionário, meu. Eu chamo assim, né, de guerra do dicionário. Mas quer ver, ó, tem um cara, esse cara aqui. Esse cara aqui é o líder de uma seita. Eu não tô nem indicando aqui, nem passo pela minha cabeça indicar ou contraindicar, tá? Não vou fazer juízo de valor. Eu ouvi algumas coisas eu nem curto, né? É luciferianismo, eu não gosto dessas paradas. Mas o que eu achei interessante desse cara aqui, ele tem o vocabulário dele e dos pertencentes, né? De quem subscreve aí aos ensinamentos dele. E o pessoal aprende o vocabulário e se comunica com esse vocabulário, mas ele pelo menos é na cara, né? É explícito, né? Não é uma coisa sorrateira, já é na cara, ó, tem o vocabulário, você tem que conhecer o vocabulário para conseguir conversar com os demais membros, pelo menos já é explícito, né? O cara não o cara é transparente nisso, entendeu? Mas para você ver do que eu tô falando, um exemplo real aí, bem, já tinha citado outros, mas mais um exemplo do que eu tô falando, da importância do vocabulário. Se ater aos termos corretos, todo mundo saber do que está sendo falado, entendeu? Quando uma palavra aparece. Mais um exemplo, né? Outro dia eu falei aqui do Bluecast, divulguei, né, que existe, né? Acho que foi mais uma denúncia, né? Ó, até isso existe. Aqui, isso aqui mesmo, ó. Eu assisti, tá aí, ó, tem uma barrinha vermelha, acho que eu assisti uns 10 minutos. Eu achei um barato que essa moça aí, que é uma feminista, né? Se não me engano, acho que quase certeza. Ela chega e fala assim, os Red Pill. Cada um fala uma coisa, não tem a Red Pill. Cada um tem a sua. Exatamente. Ela já apontou já a palhaçada que é isso, né? Um bando de pangaré. Descentralizado, tudo bem, né? Justo, né? As pessoas têm liberdade de expressão, justíssimo. Só que também, pra quem tem cérebro, presta atenção em passar o facão, cara. Em vez de quem tá viajando na maionese. Porque os caras não se dão o trabalho de pegar o que já tá consolidado, não se dá o trabalho de pesquisar, fazer uma pesquisa simples, o que é Red Pill, vale Wikipédia, vale dicionário. Eu uso até, quer ver, vou até mostrar aqui, ó, inteligência artificial. Só um minuto. Só um milésimo, né? Isso aqui é uma inteligência artificial. O que é? Vamos buscar a definição, ó. Red Pill. A Red Pill é um termo relacionado à comunidade dos homens que questiona as normas sociais de gênero, geralmente associado a ideias de despertar, autossuficiência e desafio ao status quo. Uma definição meio genérica, mas já é uma definição, já começamos por algum lugar. Agora, os caras que querem produzir conteúdo não se dão o trabalho de fazer isso, cara, uma pesquisa, Wikipédia, isso aqui, qualquer coisa, cara, pegar uma definição, eles acham que é livre, né? Livre no sentido de livre deturpar do termo. Fala o que expressa suas emoções, pega a tua frustração, a tua história, enfia aí, fala que é vermelho, que é pílula vermelha, e tem acéfalos consumindo. Vira o caos, vira uma baderna, vira um lixo. É inútil, lixo no sentido que é inútil, não tem utilização nenhuma, cara. Vira uma palhaçada, né? Uma coisa irrisória, sei lá, sem sentido. Uma bobeira, né? Futilidade, vira uma futilidade total. Então tá, essas são as minhas considerações sobre essa questão aí das câmaras de eco, e das bolhas. E para fechar aqui, vamos pôr tudo num áudio aí. Você quer ver um exemplo de bolha? Eu
pessoal aí pirando nisso, tá ficando meio bitoladão, ou pelo menos ficando na... Não vou acusar todos de estarem em bolhas de serem bitolados, certo? Eu participo de N bolhas aí, não sou bitolado em nenhuma. Você pode ir como um pesquisador, né? Você pode ir para se informar, só para se entreter talvez também, mas para aprender alguma coisa, sem necessariamente aderir, né? Comunidade migtal mesmo, eu fico aí pendurado, vendo, tá, ouvindo, e não sou migtal até hoje. Sou apenas um cara, um homem jogado no meu próprio caminho. Tá, uma moral da história. Ia falar de uma bolha aí que é o seguinte. Tem a galera que conhece a Bíblia, né? Aí tem lá o Deus de Israel na Bíblia. E as pessoas vão falar, mas a Bíblia é uma coisa só, o Novo e o Velho Testamento, ou tem uma conexão, né? E a pessoa crê no quê? Na Bíblia, na palavra de Deus. Começa lá em Gênesis, vai até Apocalipse. Era uma vez que veio uma moça chamada Helena Blavatsky com um livro A Doutrina Secreta. Eu nem vou divulgar aqui que eu não gosto, tá? Nada contra quem curta, mas eu dispenso. Eu fiz uma leitura dinâmica ali. Daí ali tem um capítulo que ela fala que aquele Deus de Israel, o Deus de Moisés, que aparece lá na sarça ardente, que tinha coluna de fogo, que ele vai na montanha, Moisés vai lá conversar com ele lá. Aquele ali é o Demiurgo, é um falso Deus, ó. Aí que eu acho que foi a Blavatsky a primeira pessoa que pôs pro público, né? Qualquer pessoa pega o livro, lê lá e se informa, né? Conhece essa teoria, essa informação aí, de que é um Deus falso. Enganou lá o Moisés e todo mundo, os profetas lá. Aí também, na gnose, vai falar sobre Demiurgo. Eu estudei pouco gnose para explicar isso aqui, não estou dando uma aula de gnose, mas da criação gnóstica do mundo, que eu ouvi inteirinho em audiolivro, fala sobre o Demiurgo, a criação desse mundo, da matéria, que o Demiurgo prende a gente na matéria, um negócio assim. O objetivo é ir pro pleroma, somos seres espirituais e divinos, né, tal. Tem o Demiurgo lá, dá até mais detalhes do surgimento do Demiurgo. Ele é filho da Sofia, né? Só que ele nasce em condições assim não ortodoxas. Leia lá a criação gnóstica do mundo, recomendo. Mas moral da história, aí tem pessoas já, uma outra bolha, que eles falam que justamente isso que a Blavatsky fala, que aquele Deus lá é do mal, e daí o Messias, como ele chama de pai, ele tá falando do Deus de verdade. Então aí são dois deuses da Bíblia. Nossa, que choque, né? E que ruptura, né? Vai jogar as pessoas, vai dividir, vai espalhar as pessoas, né? Desse lado, quem quer a Bíblia inteira de Deus, ponto. Desse lado, quem vê dois deuses na Bíblia. Tem o Deus do mal enganando, e depois o Deus pai, lá que o Messias chama de pai. Aí esse é o Deus bom, não tá falando do Demiurgo. Polêmica instaurada. Por que eu tô falando aqui, me atendo ao tema? Que tem bolhas, já tem essas duas bolhas aí, no mínimo, né? Só para vocês verem o poder das bolhas e como é que funciona isso, aí o choque cultural que dá, né? E daí o pessoal que vai pra internet querendo impor a sua visão, né? Querendo que os outros digam amém para aquilo que ele tá falando, mas de repente, por exemplo, esse negócio aí da Blavatsky aí, do Demiurgo, que enganou Moisés, isso é uma teoria, prova pra mim que é isso mesmo. E por que ela tá certa? Por que ela estaria certa? Só porque você ouviu essa história, você tem que acreditar nela agora? Eu que conheço bem a palavra de Deus, eu já acho bem, conheço um pouco de gnose. Eu não me apresso a chegar nessa conclusão, porque o Deus de Israel, ele ensinava compaixão. O pessoal que fica atacando aí o Deus de Israel, eles sempre isolam versículos e mostram coisas de guerra. Só que olha a desonestidade intelectual que todos os povos da Terra naquela época, todos os povos, era na base de ferro e fogo. Não existia tribunal, não existia advogado, leizinha de papel e você processa alguém e leva lá no tribunal. Não tinha isso daí. Não tinha ONU, não tinha tratado de paz entre diplomatas de nações diferentes. Pesquisa esse negócio de tratado, acho que o primeiro é de 1400, 1500, é recente, perto do tempo bíblico lá. Foi milênios depois que foi existir tratado de paz, acordo, diplomacia, essas porra aí, cara. Era ferro e fogo tudo. Então daí a desonestidade intelectual dos caras de
de recortarem um trecho lá e darem uma ênfase, pôr foco naquilo, ampliar, dando a se entender que Deus era mau, que ele gostava de morte. Meu Deus, cara, que desonestidade intelectual. E aí, quem conhece as escrituras, eu li, estudei bastante, o Deus de Israel ensinava a se organizar em família, ensinava com valores como compaixão. Já existia lá na Torá, lá de Moisés. Moisés ensinava que se um estrangeiro chegasse naquele povo e cresce no Deus de Israel, que ele seria integrado à nação, teria os mesmos direitos de todos os caras nascidos ali. Olha que coisa, isso está na Torá. Não é divulgado, né? Ninguém põe ênfase nisso. Muita gente fala que o que você está falando, cara, não era por genética. Então, era e tinha isso também. O cara poderia se converter. De qualquer genética, de qualquer nação, ele poderia se converter e fazer parte do povo, tendo os mesmos direitos. Tá lá na Torá, cara. Tem também uma história lá, uma outra história. Tem uma lei lá na Torá que se tem um estrangeiro no meio da tua família, da tua casa lá, de repente é um empregado, entendeu? E tem as festividades, tem aquilo, tem as leis, tem as regras, ele também tem que ser respeitado com as mesmas leis e regras. Tá na Torá isso daí, cara. Já tinha compaixão. Moisés já falava de compaixão, tá lá na Torá também. E o Deus de Israel, para finalizar, que ele mandava a organização ser em família, né? Pai, mãe, filhos. E depois tendo harmonia entre as tendas, né? Ou seja, entre as famílias. Não roubarás, não comerá a mulher do próximo. Para ter uma nação funcional e saudável, entendeu? Com compaixão, com regras, com justiça, cara. Aí os caras querem atacar isso, né? Você vê, eu sou obrigado a acreditar na Helena Blavatsky, porque ela escreveu lá que era um deus falso. Oh, nossa, revelou! E as pessoas querem persuadir os outros, assim, numa ânsia, numa coisa assim... nem foram a fundo nos textos lá, na Torá, e que já querem ir nessas ideias, tá ligado? Muita gente vai na base da empolgação, né, cara? Tem até esse fenômeno, daí descobre uma coisinha aqui, já quer converter todo mundo e sei lá por quê, cara, isso, né? Tem esse efeito também aí. E tem pessoas que têm profundidade em temas e querem expor aquilo achando que vai fazer a cabeça dos outros, vai conseguir juntar uma massa crítica, sei lá o que é o objetivo. Eu acho que tem gente que é estratégico, eu acho que tem pessoas que é puro ego e vaidade. Ego e vaidade, que é que conseguiu persuadir os outros, quer que os outros pensem iguais, e eu acho que nem parou pra pensar de forma racional qual o objetivo com isso, você ganha o que com isso, né? Bom, todas as minhas observações aí, boa sorte a todos nas suas navegações na internet, cuidado para não naufragar. Fui, tchau.